Ah, Vini, então começa me falando um tema que poderia ser global, que ajuda a resolver uma questão do coronavírus. Ah, começando simples, histeria coletiva, o caos gerado pelo coronavírus e até a quarentena, o medo das pessoas serem infectadas, quais questões que isso podem trazer pra gente? Por exemplo, cara, você pode pegar um caso que aconteceu lá em Londres, e aconteceu com certeza aqui no Brasil também, eu já ouvi relatos, mas vou pegar o de Londres, que foi o que eu vi no jornal, que um cidadão estava em Londres e ele era descendente de asiático. E por conta disso, as pessoas ficaram com tanto preconceito deles que esmurraram ele. E ele postou na internet, postou nas redes sociais, que ele estava extremamente envergonhado pela atitude das pessoas, que isso só demonstrava, só desmascarava o racismo delas, que existia e não tinha uma situação para mostrar isso. Então pode mostrar como causa, a histeria coletiva, ela traz o pior das pessoas às vezes. E como que a gente consegue fazer, quais atitudes que a gente pode tomar para a gente conseguir sair dessa grande problemática. E eu realmente acredito, papo meu, eu acredito que a melhor saída para isso é a educação. Como a gente sempre fala, nosso propósito para estar aqui gravando esses vídeos, para estar aqui com essa plataforma que ajuda tantas pessoas, é justamente trazer mais educação para as pessoas. Às vezes, entrar numa faculdade pode ser um período que vai abrir tanto a mente de uma pessoa para ela entender as outras, e isso vai gerar uma conscientização maior, que isso ajuda a gente a estar aqui hoje. Esse é o nosso propósito, trazer mais educação às pessoas, fazer com que o pedacinho que a gente viva, as pessoas que a gente consegue influenciar, seja mudado. Então, quando a gente fala de uma problemática como histeria coletiva e caos, a gente tem que pensar não só em como a gente desenvolve a problemática, como que a gente principalmente no Enem, como a gente desenvolve a problemática, mas também como a gente conseguiria resolver ela. E eu já dei aqui o meu pitaco, que seria educação. Mas, mais do que isso, a gente não precisa falar só de histeria coletiva e o caos gerado, e até como isso desmascara o racismo muitas vezes. A gente também pode falar, por exemplo, sobre a diferença da cultura local e a globalização. Vini, como assim? Por exemplo, a cultura local lá na China, como ela foi afetada, está sendo afetada por conta disso. Por exemplo, o governo chinês, pela primeira vez na vida, estavam correndo boatos que ele ia tirar das listas de animais consumíveis os cães e os gatos. Então, como a globalização dessa pandemia influenciou a cultura local, como que toda essa transmissão do vírus, que muitas vezes pode ter sido gerada, né? A gente ainda não tem certeza, mas pode ter sido gerada por uma zoonose que veio de um animal. Então, como que isso influenciou na cultura local? Então, a globalização influenciando a cultura local. Então, você pode ver um tema macro como globalização e cultura local, a diferença dos dois, sendo abordado pela perspectiva do coronavírus. Também a gente pode falar de outra coisa, Vini, a gente consegue falar de outra coisa, como por exemplo, eu vou trazer um tema bem interessante, bem legal, que inclusive eu vi, que eu pensei nele quando eu estava numa aula da minha faculdade de farmácia. Não sei se vocês sabem, eu faço faculdade de farmácia de manhã e eu faço direito, não, faculdade de farmácia à noite, direito de manhã. Na quarentena a gente até troca um pouco às vezes as coisas, mas não tem problema, tá? Nessa minha aula de farmácia, inclusive foi de manhã porque foi de sábado, eu estava na aula de planejamento de fármacos. E uma coisa bem interessante é que a gente estava analisando o período que teve um boom no desenvolvimento de fármacos. E foi justamente na época de 1990. E um dos monitores que estava lá conversando com a gente falou: olha, isso se deve também por conta da AIDS, que teve o boom em 1990 e o tanto de pesquisa que teve. Isso fez com que o ser humano se desenvolvesse muito. E eu pensei, caramba, cara, e o coronavírus, como que a gente consegue relacionar isso numa redação? Quer dizer que, por exemplo, aqui hoje, devido ao coronavírus, a gente pode estar evoluindo muito mais tecnologicamente, devido a uma grande dificuldade, a gente está se unindo mais, a gente vê tantas ações bonitas. E aí eu quero trazer uma reflexão: será que o ser humano ele precisa da dificuldade para conseguir evoluir mais? E só para você ter uma ideia, o monitor chegou a falar, eu não cheguei a confirmar depois, mas que graças a dificuldade do coronavírus, a gente desenvolveu, por exemplo, a gente não conseguia mapear o RNA do vírus. E a gente tinha que exportar dos Estados Unidos por cerca de 30 mil dólares ou 30 mil reais. E graças a essa necessidade, a gente conseguiu desenvolver uma maneira que não custava mais 30 mil dólares ou 30 mil reais, mas custava 30 reais. Só 30, não 30 mil. Então, será que a gente precisa dessa dificuldade? Será que a gente precisa desse embate? A gente precisa ter algo que motive a gente,
que literalmente aperte a gente para que a gente faça alguma coisa, para que a gente desenvolva uma nova tecnologia, um novo tratamento, uma nova forma de se relacionar com o mundo. Então, isso aconteceu várias vezes na sociedade. Cada vez que a gente teve uma crise, parece que a gente sai melhor, que a gente consegue superar ela e a gente aprende mais com isso. Então, será que isso pode ser, de certa forma, uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Quais são os prós e contras disso? Então, seria outra problemática para a gente conseguir abordar. E bom, eu acredito que de mais problemática que eu poderia abordar, eu acredito que tem várias e várias e várias que a gente consegue falar. Mas mais importante do que isso, eu estou só especulando aqui, eu consigo trazer problemáticas, mas mais do que isso, eu preciso que você pense junto comigo em uma coisa. Os temas, eles vão do macro para o micro. E se você mandar bem no macro, você vai mandar bem no micro. Você está entendendo? Eu acredito que sim. Se você entender bem a problemática, por exemplo, da cultura local versus globalização, se cair coronavírus, você vai mandar bem. Então, mas quando eu digo que eu estou só especulando, eu quero que você não foque só nisso, porque muitas vezes as pessoas querem hacks, elas querem atalhos para elas mandarem bem na redação. Elas querem que alguém chegue e fale, vai cair esse tema aqui, então se prepara para esse tema aqui, que você vai mandar bem. Acontece muito isso, muitas vezes a gente recebe mensagem, qual é o tema que você acha que vai cair? Mais do que isso, você tem que conhecer o tema macro, porque se você conhecer os macros, não tem tantos macros assim. Se você se preparar bem, você vai mandar muito bem na sua redação. Então como que você faz isso? Vini, pelo amor de Deus, me conta. Tem um repertório sociocultural. Vini, é fácil construir um repertório sociocultural? Não, não é. E é por isso que muita gente manda mal em redação, porque elas não constroem esse repertório sociocultural. E como que você constrói? Cara, é leitura, é ver jornal, é você estar inteirado no mundo. Eu quero que você esteja sabendo tudo o que está acontecendo. Por exemplo, lembrei de mais um tema aqui que poderia cair. Lá na proposta de intervenção que você tem que fazer no último parágrafo, quais são as medidas que o governo pode tomar? Bom, se você souber quais medidas o governo já tomou, por exemplo, em relação ao coronavírus, o quanto que você manjaria mais, né? Quanto que não está sendo debatido, quais medidas o governo não deve tomar. Se você está lendo jornais, isso vai te ajudar muito no seu repertório sociocultural, você vai crescer muito. Então toda vez que a gente fala de redação, você tem que entender isso. Mais do que você saber o tema exato que vai cair, você tem que saber mais sobre as problemáticas. E você precisa, para manjar bem disso, você precisa de repertório sociocultural. E como eu disse, não é fácil, mas é possível. E a gente não está aqui pelo que é fácil ou pelo que a maioria das pessoas faz, mas pelo que é possível. E a gente sempre fala isso. Passar no vestibular não é uma coisa fácil, não é uma coisa que todo mundo consegue, não é uma coisa típica. Até 5% das pessoas passam no Enem, conseguem uma vaga na faculdade todos os anos. Mas a gente está aqui por essas pessoas que a gente nem sabe a porcentagem, que querem isso. Se você realmente quer, a gente está aqui para você. Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para você, literalmente para você. Então, a gente está aqui para isso, para te ajudar. E se você quiser saber mais sobre todo o nosso trabalho, é muito simples, clica nos links que estão aqui embaixo, como eu já falei outras vezes, entra no nosso canal do Telegram, se inscreve no canal, segue a gente no Insta, que a gente está o tempo todo tentando te ajudar. E a gente está fazendo isso incessantemente, porque como eu já falei, nosso objetivo é trazer mais educação para o país inteiro. Se a gente conseguir um pouquinho, cara, eu já fico extremamente realizado. Como eu não vou dormir feliz, cara, quando eu recebo uma mensagem falando que a pessoa estudava errado e depois de ver o nosso treinamento, por exemplo, da plataforma Segredos Vestibular, ela começou a estudar certo, que aquilo abriu os olhos dela e ela tá estudando melhor. Cara, e é por isso que a gente tá aqui.